Então, bom dia, agradeço a vossa participação. Vou ter que ser muito breve e, de certo modo, já fiz um apanhado do que eu gostaria de dizer sobre a questão em torno do conceito da escravatura e de servidão e o capital, mas, na realidade, depois, quando se forem publicadas as atas, virá o texto definitivo, não é? Ok. Portanto, eu vou direto ao assunto sobre o conceito de escravatura e de servidão. Vou só referir-me a obras que foram publicadas, não é? Portanto, o conceito de escravo e de escravatura aparece em obras que ficaram manuscritas, portanto, sendo manuscritas não tiveram impacto na altura e, portanto, prescindo dessa, para já, de me referir a essas situações. Em 1848, logo nas primeiras linhas do manifesto, ele, Marx e o amigo Friedrich Engels afirmam, e passo a citar, que a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes, livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiverem em constante oposição uns com os outros, e continuo, não vou ler tudo, mas é, digamos, a mais antiga referência em obra publicada do conceito de escravatura e de escravo. E está, de certo modo, aqui também enunciado já um esboço daquilo que nós conhecemos como formações económicas e sociais. O que tem interesse para já citar o manifesto é porque mais adiante ambos escreverão: torna-se com isto evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser por muito mais tempo a classe dominante da sociedade e a impor à sociedade como lei reguladora as condições de vida da sua classe. Ela é incapaz de dominar porque é incapaz de assegurar ao seu escravo a própria existência no seio da escravidão, porque é obrigada a deixá-lo afundar-se numa situação em que tem de ser ela a alimentá-lo em vez de ser alimentada por ele. A sociedade não pode mais viver sob ela, isto é, a vida desta já não é compatível com a sociedade. Portanto, são as duas únicas referências à situação da escravidão no manifesto. Em 1859, com a crítica da economia política, referindo a grandes traços, e agora cito, os modos de produção asiático, antigo, feudal e moderno burguês, era para Marx muito claro que as sociedades humanas haviam atravessado ao longo dos tempos 4 formações económicas e sociais distintas. A palavra escravo e escravidão, que surgem no manifesto, não estão presentes para caracterizar o modo de produção antigo. Se é notório que usa o termo antigo como sinónimo de modo de produção antigo, certo é igualmente que anda muito longe de suspeitar de que nunca houvera escravatura, quer na Grécia, quer em Roma. É verdade, a palavra escravo não existe nem em grego nem em latim, mas antes e unicamente a palavra servo, doulos, em grego, servus e serva em latim. E isto porquê? Porque onde não existem certos objetos, processos ou instituições ou realidades, não existe nem o conceito nem o termo que os designe. Trabalhadores sempre houve, mas servos, escravos e operários nem sempre. Portanto, estas denominações e estes conceitos correspondem-se a certas formações económicas e sociais. A primeira referência surge, portanto, no Capital. A primeira referência surge quando evoca a autoridade de Aristóteles, o grande pensador, na apreciação de Marx, o primeiro a analisar a forma-valor. Mas o que interessa a Marx é registar a própria perplexidade do filósofo quando este confessa, e eu passo a citar, que não há troca sem haver igualdade e não há igualdade sem haver comensurabilidade. E chegando a esta conclusão, Aristóteles desiste de continuar a sua análise, que é feita, como sabem, no texto A Política,
de Aristóteles, não é? Logo no primeiro livro, onde ele se debruça sobre o senhor e o escravo e sobre a situação da escravatura. Aristóteles diz continuar. Porquê? Interroga-se Marx. E ele próprio responde: porque o que há de igual e perfeitamente mensurável é o trabalho humano. E porque a sociedade grega assentava no trabalho escravo e tinha por isso como base natural a desigualdade entre os homens e as suas forças de trabalho. Fim de citação. Só a limitação histórica da sociedade em que viveu o impede de descobrir em que assenta, afinal, essa relação de igualdade. Antes de avançarmos, criticando Bastiat, um economista da época, segundo o qual um modo de produção que repousa no trabalho escravo repousa num sistema de pilhagem, não deixa de ser notável que Marx evoque novamente a argúcia de Aristóteles, lamentando, porém, que tal gigante do pensamento, isto é uma referência, como ele, tenha errado na sua apreciação do trabalho escravo, quando é o próprio Aristóteles que, na política, ao discutir a necessidade da servidão e a sua origem natural ou não, escreve o seguinte: se cada instrumento pudesse desempenhar a sua função a nosso mando, ou como que antecipando-se ao que se lhe vai pedir, tal como se afirma das estátuas de Dédalo ou dos tripés de Hefesto, acerca dos quais o poeta diz, movendo-se por si mesmos, entram na ágora dos deuses, e se o mesmo modo os teares tecessem sozinhos e as palhetas tocassem sozinhas a cítara, então os mestres não teriam necessidade de ajudantes, nem os déspotas de servos. Portanto, este é um dos argumentos para Aristóteles justificar o fundamento natural da escravatura. Não é? Alguém tem que fazer o trabalho. Foram os bizantinos que, por voltas de 580, criaram a palavra sclavinoi, a partir do eslavo, dos povos eslavos, que eles submeteram e utilizaram como mão de obra. Inspirados no grego bizantino, os árabes criaram a palavra scalab, scalabit, squilabe, e o al-andalus cunha o termo sacalib. Todos estes trabalhadores servem à sociedade como mercenários a partir do século VII. Com a expansão do Império Árabe, a palavra começou cedo a aplicar-se aos serventuários, aos eunucos, a muitos artesãos, soldados e até aos guardas do Alhambra. Alguns chegaram a ocupar altos cargos no exército e outros, o emirato, em certas taifas. Aqui na Península Ibérica, como sabem, há uma época em que o Império se desagrega, criam-se as várias taifas e há muitos escravos que são os chefes, os representantes políticos, os governantes destas taifas. Continua, porém, a dominar o termo servo no sentido de servo da gleba. O historiador dos inícios do negócio negreiro português, Gomes de Zurara, nunca utiliza a palavra escravo, mas a palavra cativo. Só a partir do século XVI se generaliza o uso da palavra escravo e surgem as primeiras tentativas de distinguir entre servidão e escravatura. No parágrafo 3º, compra e venda da força de trabalho, do 4º capítulo, segunda secção, livro 1º, tomo 1º, encontra-se pela primeira vez uma referência marxista ou marxiana à diferença entre homem livre, servo e escravo. A força de trabalho como mercadoria... Vou ler a citação. A força de trabalho como mercadoria só pode aparecer no mercado na medida em que e porque é posta à venda ou vendida como mercadoria pelo seu próprio possuidor, a pessoa de quem ela é força de trabalho. Para que o seu possuidor a venda como mercadoria, tem de poder dispor dela, ser, portanto, proprietário livre da sua faculdade de trabalho, da sua pessoa. Ele e o possuidor de dinheiro encontram-se no mercado e enfrentam-se um com o outro como possuidores de mercadorias de igual condição, só distinguíveis por um ser comprador e o outro vendedor, ambos, pois, juridicamente pessoas iguais. A persistência desta relação requer
que o proprietário da força de trabalho a venda sempre e apenas por tempo determinado, pois se a vende por grosso, de uma vez por todas, ele vende-se a si mesmo. Transforma-se de homem livre em escravo, possuidor de mercadorias numa mercadoria. Através da sua alienação, não prescinde da sua propriedade sobre ela. Fim da citação. Marx não está reescrevendo a história, nem procedendo a uma crítica da economia política. Daí que não alude ao facto de a mão de obra que foi cativa ou escravizada o tenha sido pela força das armas e pelo rapto. A situação descrita acima aplica-se melhor à servidão, e em particular à servidão por dívidas, prevista já nos códigos da Hammurabi, de Manu, os códigos bíblicos e outros. Aliás, em nota de rodapé, Marx volta a identificar a escravatura com servidão ao escrever: todos os códigos entre os povos de trabalho livre regulam condições de rescisão de contrato. Em diversos países, nomeadamente no México, a escravatura dissimulou-se sob a forma de peonagem, por adiantamentos a pagar em trabalho e que vão passando de geração em geração. Não apenas o trabalhador isolado, mas a sua família torna-se de facto propriedade de outras pessoas e das suas famílias. Páginas mais à frente, no capítulo sobre o processo de trabalho e o processo de valorização. Depois de lembrar que o capitalista vela ansiosamente porque nenhum tempo seja desperdiçado, pois tendo comprado a força de trabalho por determinado prazo de tempo não quer ser roubado, e para proteger essa situação existem os códigos penais escritos pelos próprios capitalistas, não pode ter lugar, passo a citar, não pode ter lugar qualquer consumo contrário à finalidade de matéria-prima e meios de trabalho, pois material ou meios de trabalho desperdiçados representam quanta superfluamente despendidos de trabalho objetivado, portanto não contam e não entram na produção da formação de valor. E remata numa alusão novamente a Aristóteles, numa nota de rodapé no Capital. Esta é uma das circunstâncias que encarecem a produção assente na escravatura. O trabalhador, para empregar aqui a feliz expressão dos antigos, só se distingue do animal e dos instrumentos mortos porque é um instrumento vocale, enquanto o segundo é um instrumento semivocale. E o terceiro, o instrumento morto do trabalho, como um instrumento mutuum. Já em páginas anteriores, Marx se servira da sequência dos modos de produção, agora simplificada em asiático, antigo, etc., para clarificar, e passo a citar, que a transformação do produto em mercadoria e, por isso, a existência dos homens como produtores de mercadorias desempenha um papel subordinado que, no entanto, se torna tanto mais significativo quanto mais as comunidades passam ao seu estádio de declínio. Ao distinguir o regime de servidão, que neste shaft acrescenta aqueles antigos organismos sociais de produção, são extraordinariamente muito mais simples e transparentes do que o burguês, mas repousam ou sobre a imaturidade do homem individual, que ainda não se livrou do cordão umbilical da conexão natural genérica, como outros, ou sobre relações imediatas de dominação e servidão. A caracterização da escravatura torna-se mais objetiva quando, no 7º capítulo do livro 1, tomo 1, a taxa da mais-valia, Marx decide chamar àquela parte do dia de trabalho que forma a mais-valia tempo de trabalho excedente. E ao trabalho nele despendido, trabalho adicional. Estas distinções, entre outras consequências, permitem esta que nos interessa. Só a forma em que este sobretrabalho é extorquido ao produtor imediato, ao operário, distingue as formações económicas da sociedade. Por exemplo, a sociedade da escravatura do trabalho à jorna. Portanto, ele normalmente não se refere nunca aos servos da gleba, muito raramente, mas ao trabalho à jorna. Não foi o capital que inventou o Überarbeit, ou traduzindo, o trabalho para além do necessário.
Em qualquer lugar onde uma parte da sociedade possui o monopólio dos meios de produção, o trabalhador, livre ou não, der Arbeiter frei oder unfrei, tem de acrescentar tempo de trabalho excedentário ao tempo de trabalho necessário para a sua autoconservação, de modo a produzir os meios de vida para os donos dos meios de produção, seja este proprietário o Kalos ou Agathos, ateniense, o teocrata etrusco, o Cívias romano, o barão normando, o detentor de escravos americanos, o boiardo valáquio, o moderno landlord ou o capitalista. Quer isto dizer que em qualquer formação económica da sociedade não prevalecer o valor de troca, mas o valor de uso do produto, do caráter da própria produção, não brota qualquer necessidade ilimitada de sobretrabalho. Razão porque o trabalho acima do necessário, o trabalho excedente, o Überarbeit, passo a citar, se mostra tão terrível na antiguidade, onde se trata de ganhar o valor de troca na sua figura de dinheiro, na produção de ouro e prata. Trabalhar violentamente até à morte é aqui a forma oficial do trabalho a mais. Em boa hora, Marx acrescenta imediatamente, isto são, todavia, exceções no mundo antigo. O tempo também está a condicionar o Überarbeit. Eu vou passar então à frente. O que distingue a escravatura da servidão é que nesta, na forma de trabalho à jorna, o trabalho adicional está rigorosamente separado do trabalho necessário. Que é como quem diz, na servidão o senhor aluga o trabalhador por umas horas, o esclavagista compra-o para toda a vida. O burguês aluga-o por toda a vida, ou em geral por um período de tempo bastante dilatado, realizando a extorsão da mais-valia sempre no mesmo local de trabalho. Pronto, depois seria interessante falar da maneira como é que o capitalismo recruta a mão de obra. Marx também se refere a isso, refere-se a essa situação. A criação daquilo que hoje modernamente se chama centros de trabalho, onde se procura arranjar trabalho, que já existiam nos anos 30. Estamos nos anos 30 do século XIX, estabeleceu-se um escritório em Manchester, para onde foram enviadas listas daqueles trabalhadores dos distritos agrícolas carecidos de emprego e os seus nomes foram registados em livro. Bom, não tenho realmente mais 2 minutos. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a Holanda eram países onde, na opinião de Marx, se poderia caminhar já para o socialismo, assim a classe operária o quisesse e estivesse convenientemente organizada. No caso dos Estados Unidos da América, passo a citar, todo o movimento operário autónomo ficou paralisado enquanto a escravatura desfigurou uma parte da República. Os esclavagistas estavam interessados em instigar o racismo, pois sabiam que, e cito Marx, o trabalho de pele branca não se pode emancipar, onde o de pele negra é estigmatizado. O desfecho da Guerra Civil baralhou um pouco os dados. Como escreve Marx, da morte da escravatura brotou logo uma vida novamente rejuvenescida. O primeiro fruto da Guerra Civil foi a agitação pelas 8 horas de trabalho. Na lógica formal aristotélica, como sabem, os conceitos podem ser analisados quanto à compreensão e quanto à extensão. E na lógica tradicional do senso comum, quando aumenta a extensão, diminui a compreensão. E quando aumenta a compreensão, diminui a extensão. Na lógica dialética não é assim, não é? Podem aumentar as duas ao mesmo tempo, pode aumentar uma ou outra, mas o nível em que está nunca retrocede. Quer dizer, portanto, o conhecimento avança e nunca recua. Não é? Assim acontece ao conceito de escravatura após a introdução da maquinaria. De acordo com as constatações de Marx, na medida em que a maquinaria prescinde da força muscular, torna-se meio de utilizar operários sem força muscular ou com desenvolvimento imaturo do corpo.
mas com maior flexibilidade dos membros. Trabalho feminino e trabalho infantil foi, assim, a primeira palavra do emprego capitalista da maquinaria. Este poderoso meio de substituição de trabalho e operários transformou-se, assim, logo no meio de multiplicar o número de assalariados pelo arregimentamento de todos os membros da família operária, sem diferença de sexo nem de idade, sob a tutela imediata do capital. Pronto. Resumindo e concluindo, o que nós podemos, portanto, detectar em Marx é a extensão e a compreensão do conceito de escravatura. E Marx é mesmo explícito, considerando que o trabalho do operário é um trabalho escravo. E, posteriormente, inclusive, que qualquer trabalho, Marx distingue entre atividade e trabalho. O trabalho é sempre trabalho alienado e é sempre trabalho escravo. Portanto, no fundo, era essa ideia que eu pretendia, logo de início, acompanhar como é que se chegava aí, não é? E pronto, então pode ser que tenha a hipótese de dizer mais qualquer coisa a propósito no colóquio, não é? Sim. Obrigado, Manuel.